todos, muito bem-vindos a uma classe mais. Eu sou a professora Ana e estaremos juntos nesse período de aulas remota. Hoje a gente vai trabalhar as atividades 4 e 8 da nossa apostila, mas antes eu vou me descrever um pouquinho para vocês. Eu sou loura, cabelo longo, liso, estatura mediana, pele clara, olhos castanhos, uso óculos escuros. No momento estou com uma blusa azul marinho e calça jeans e os acessórios que a gente adora usar, né, gente? Bom, então vamos à nossa atividade de hoje. Nessa atividade, lá na atividade 4, a gente vai encontrar uma etnia, são os Bubi. Os Bubi são uma etnia de Guiné Equatorial, um dos países hispanohablantes. Então a gente vai dar uma paradinha aí, que a gente quando pensa em país hispanohablante, que é país que fala espanhol, normalmente a gente associa a Espanha, a gente não os mais conhecidos. Mas a gente também tem lá na África esse país chamado Guiné Equatorial, que entre muitas outras línguas que são faladas, o idioma oficial deles é o espanhol. Por isso, país hispano-hablante, hispano de espanhol e hablante de falante. Vamos a conhecer um pouco mais sobre este pueblo, ou seja, esse povo do continente africano. Bom, ali a gente já viu a imagem, né? E aí a gente já vai começando a dar uma pista do que a gente vai tratar, que são meninas, em sua maioria são meninas ali que a gente está vendo, né? Com a roupa típica, então já vai me dando uma pista do que a gente vai tratar, que é bem interessante. Antes de seguir, ubicação, que é ubicação? Localização de Guiné Equatorial. Então achei interessante trazer para vocês um mapinha onde vocês possam localizar, ali está o Brasil, né? E aí a gente consegue ter ideia de onde fica a Guiné Equatorial, lá no cantinho da África, perto do oceano. Bueno, antes de seguir com o texto, eu trouxe uma palavrinha para vocês, não sei se vocês conhecem, que é igualzinho ao português. Que é o matriarcado? Vocês já ouviram falar nesse termo? Né? Então vamos conhecer. Em espanhol e em português se chama igualzinho. Em algumas comunidades, as mulheres são reconhecidas como líderes sociais, econômicos e políticos. Então aí já me dá uma dica, né? Que é o matriarcado? Vem de madre, olha aí a raiz da palavra. Então é a mulher sendo reconhecida como líder, inclusive líder social, econômico, político, o que quer que seja. Este fenômeno é conhecido como matriarcado, um modelo de sociedade minoritário na atualidade e que só existe em algumas comunidades aisladas. Então, hoje em dia, é um modelo de sociedade que existe só em algumas comunidades mais isoladas, em algumas minorias, mas está aí, né? É um modelo para colocar a gente para pensar um pouquinho também. Por que eu trouxe essa palavra? Porque ela vai aparecer nesse textinho que está na nossa apostila. Então ele fala assim, sobre os Bubi. E aí de novo a gente tem uma imagem de mulheres. Diz assim, o pueblo Bubi vive num sistema matriarcal, lá de matriarcado, que a gente viu onde as mulheres exercem cargos de liderança também. Segundo a crença Bubi, Deus criou o homem e a mulher simultaneamente, ou seja, Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo, não um primeiro, o outro, mas ao mesmo tempo, de acordo com a crença dessa etnia. De modo que a mulher não era inferior ao homem, sino que ambos eram iguais. Então não é nenhuma ideia de superioridade da mulher, mas está em pé de igualdade, né? E os dois têm condições de liderança da mesma forma. Esse sino que, vai me dar uma ideia de mais tal coisa, né? Então, sino que ambos eram iguais. Não era isso, mas a ideia é essa. Assim, elas podem ser sacerdotisas, participar em las discussões de los colectivos locales e suas opiniões políticas são tão valoradas como as de los hombres. Então, elas vão ser ouvidas, elas vão ocupar esses espaços independente de ser mulher ou ser homem. O indivíduo ocupa o espaço, né? Uma ideia mais de igualdade nessa sociedade. Además de isso, as niñas são muito importantes, pois são encargadas de perpetuar a família. Então, as meninas são muito valorizadas, porque na verdade a mulher é capaz de gerar a vida e perpetuar a família. Então, isso é muito valorizado nessa etnia.
Bueno, e por que é importante estudar sobre sociedades matriarcales? E aí vem, né, em que isso é útil para a gente? Por que é importante saber e entender como é que funciona? Estudar un poco sobre sociedades matriarcales como esta, sobre la cual leímos, es importante porque este reconocimiento favorece una visión crítica de la subordinación de la mujer y desmonta la naturalización de esta subordinação generada por el machismo. Então, na verdade, quando a gente olha para esse outro, de certa maneira, a gente usa esse olhar para a gente também. É uma maneira também da gente se olhar. Quando a gente reconhece outras práticas, a gente começa a olhar para a gente de maneira mais crítica e a gente desnaturaliza algumas práticas que a gente faz, que a gente tem como muito naturalizadas na nossa sociedade. Bueno, por falar em protagonismo feminino, vamos a conocer una gran escritora cubana de la cual trata nuestra unidad 8 de nuestro cuadernillo. Nuestro cuadernillo, a apostila. Então a gente vai conhecer lá na apostila 8 uma voz feminina e muito legal que é na literatura essa voz feminina. Bueno, Voces Negras e el protagonismo literário. Não dá para dar errado, né, gente? Mulher lá na literatura, protagonista, é para dar certo. Então vamos ler um trechinho do que ela escreveu. Essa é Teresa Cárdenas. Olha que interessante, um pedacinho só para dar um gostinho do que ela escreveu. A través de los años, las lenguas africanas fueron obligadas ao silêncio e, sin embargo, ou seja, no entanto, não morreram, sino que mais se adaptaram, se mesclaram, se misturaram sabiamente al idioma de su opresor y lo enriquecieron, lo nutrieron, le dieron color, sabor e ritmo e forma. Olha que legal esse textinho dela, pequenininho, mas tão forte. Essa resistência negra chegando através da literatura. Que gostoso, né? Ouvir isso e como é forte ao mesmo tempo. Então ela fala que as línguas africanas elas foram obrigadas ao silêncio, pelo opressor, obviamente. Mas, sabiamente, ela não desapareceu, ela não morreu, ela foi se adaptando, ela foi se misturando, ela foi nutrindo esse idioma, dando sabor, ritmo, olha que bonito. E a gente vê até hoje, no espanhol a gente tem essa herança da língua africana, em várias palavras que às vezes a gente nem imagina. Então eu tenho banana, zombie e tantas outras que a gente usa aí no português também, né? Vieram de lá. Bueno, e quem é Teresa Cárdenas? E do lado eu tenho uma imagem do livro dela que também está na apostila de vocês, se chama Perro Viejo, que é um livro super premiado, que em português se chama Cachorro Velho. E a gente já vai falar dele daqui a pouquinho. Bueno, pero ¿quién es ella? Es narradora, guionista de televisión, actriz, bailarina y trabajadora social. Es una de las figuras más destacadas de la nueva generación de escritores cubanos. Então é alguém de uma nova geração cubana, né? Alguém que está aí na atualidade. Recibió varios premios publicados en Cuba, Canadá, Estados Unidos, Suécia y Brasil por Palas Editora. Está em português, né? Palas Editora, senão seria editorial. E livro Cachorro Velho, Perro Viejo, que a gente acabou de falar, vencedor del Premio Casa de las Américas 2005, Premio de la Crítica Literaria 2006, Premio La Rosa Blanca, também publicado em Cuba, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Coreia do Sul e Brasil, por Palas Editora. Então, olha como foi premiado em tantos lugares, com tantos prêmios diferentes esse livro. Actualmente, Teresa Cárdenas es una de las voces más relevantes de la literatura infantil y juvenil em Cuba. Bom, então a gente viu aí que é alguém de peso, é uma protagonista, é uma voz negra, é uma voz feminina, é uma voz de resistência. Mas a gente vai para um textinho agora, bem legal, que também está na apostila de vocês. Antes da gente chegar lá, a gente vai ver que esse textinho é uma resenha. ¿Y qué es una reseña? Una reseña es una evaluación o crítica constructiva, siempre constructiva, que puede ser positiva o negativa, de juegos, de objetos,
tales como videojuego, que é o videogame, película, filme, uma caricatura, uma composição musical, um livro, um equipo, um time, un automóvil, un electrodoméstico, un evento, como un concierto, una exposición o una obra de teatro e outros mais, qualquer. O importante aqui é que seja feito pelos seus pares, então pessoas que são da área, que têm condições e argumentos para fazer uma resenha crítica construtiva. Una de ellas es la reseña literaria, las cuales son un buen medio para recomendar novelas. Novelas a gente já falou em outras ocasiões também, que não são novelas, aquela da televisão. Em espanhol, essa novela é telenovela. Aqui, quando a gente fala novelas, na literatura a gente está falando dos romances. Então, uma maneira muito legal da gente conhecer, ver se a gente se interessa, são as resenhas. E lá na apostila de vocês a gente tem um presente, que é uma resenha crítica do livro Perro Viejo, que foi carinhosamente e muito competentemente escrito pela Edilene Seixas, que é uma amiga nossa da rede, professora também. Alguns alunos dela devem estar vendo essa aula agora e vão se encher de orgulho, certamente. Eu precisei adaptar, mas lá na apostila de vocês, vocês vão ver na íntegra esse texto e vale a pena. É uma resenha que enche a gente de orgulho. Bueno, ciertamente Perro Viejo es una narración de los recuerdos de un cubano esclavizado, anciano y consumido por trabajos serviles forzados. Hay que hacer notar que su interioridad fragmentada, marcada desde el vientre, revela una exterioridad perversa en la que viven los negros. Por tanto, sus heridas son profundas, incluso muy abiertas. Frecuentemente no luchaba contra la muerte, porque não lhe temia o inferno, havia vivido nele desde sempre. Olha que forte esse comecinho, né? Então esse livro vai tratar de um cubano escravizado, anciano, que já é velhinho, consumido pelos trabalhos forçados, e trata de uma interioridade fragmentada que ele traz desde o nascimento, né? Já nasceu em condições muito difíceis, que revela essa exterioridade perversa que foi feita com os negros durante muito tempo. Olha o forte quando ele diz: feridos muito abertos, ele não lutava nem contra a morte, não tinha medo do inferno, porque já viveu nele. Olha a força disso. Agora, com a idade avançada, anhela, ou seja, deseja, uma morte suave, mais alá do caminho, e com ele encontrar o amor e a liberdade nunca vividos. Não só por sentir os efeitos da vejez, ou seja, da velhice, sino também, mas também, por haver subsistido el dolor incesante de todas sus pérdidas, la inquietud del medio que no se iba, el olor amenazante de la tortura y la muerte. Ou seja, aqui vai falando da questão da subsistência, né? De tanta coisa que ele foi vivendo, passando na verdade, então ele não viveu, ele subsistiu a esses momentos muito difíceis. Esses largos, que são longos, y dolorosos años de una vida de deshumanización y expulsión social, moral, cultural, lingüístico del Perro Viejo, se entrelazan con la realidad atroz de tantos millones de otras vidas esclavizadas y diezmadas durante los 350 anos de comércio negreiro. Então a gente vai ver aí um recorte, uma vida, mas a gente tem milhões de outras de 350 anos de comércio negreiro. No cabe duda de que esta lectura nos imprime sentimientos y valores como indignación, aturdimiento por el uso de la extrema violencia a que los esclavizados eran sometidos, mas también solidaridad, empatía, reflexión sobre el verdadero valor de la vida, amor, pues el amor nos hace aceptar el otro como ser legítimo. En definitiva, es impactante la narrativa de Perro Viejo, principalmente a su modo de resignificar su existencia en un ambiente tan incultivable para el amor y la esperanza. Olha que bonito esse finalzinho. A gente vem de alguém com tantas feridas, com tanta dificuldade, subsistindo, sem medo da morte, sem medo do inferno, mas que no final deu lugar a um espaço de esperança, né? Mesmo num lugar tão incultivável para o amor e para essa esperança nascer. Sobre uma história de aceitação do outro, que talvez seja um momento tão importante para a gente ler algo desse tipo e pensar sobre isso. Uma leitura muito recomendável, inclusive da resenha da nossa colega Edilene e do livro em si,
que eu acho que vai agregar. Bueno, manos a la obra con las actividades y nos vemos en nuestra próxima videoclase.